pessoal, meu nome é José Márcio, né? Esse aqui é o nosso colega Fábio, né? Fábio, dá um alô aí para o pessoal aí da turma. Olá, pessoal. Né? Então estamos hoje aqui no Sindicato dos Comerciais de Iguatu, né? Atendendo a provocação do professor José Ivo, né? Professor de Direito de Trabalho da nossa Universidade Regional do Cariri. E estamos hoje aqui para conversar um pouco, né? No Sindicato dos Comerciais de Iguatu, com o Claudemir Brito da Silva, ele que é atualmente secretário do sindicato, né? E dentro dessa conjuntura toda a gente vai conversar um pouco sobre a história do sindicato, como é que ele se organiza, quais os desafios, quais os projetos que o Sindicato dos Comerciários tem para a sua categoria. E claro, a gente não poderia deixar de falar também desse momento atual de conjuntura política, de modificações, principalmente na legislação trabalhista, né? A gente sabe que recentemente teve uma reforma trabalhista e a gente quer ver, veio ouvir justamente aqui do Claudemir o que é que isso tem impactado, quais serão as consequências, qual é a percepção dos sindicatos comerciários nesse momento. Então, a priori, agradecer vocês da turma de Direito aí da URCA, que estão no engajamento aí de ser futuros advogados. Acho que seja essa a intenção de muitos de vocês. E é um lado muito importante no que se diz respeito às questões trabalhistas, porque o direito tem contribuído muito para fortalecer a nossa luta em defesa dos trabalhadores, né? Por que isso? Porque é através de profissionais da área do direito que nos dá suporte jurídico, né, para poder buscar algumas alternativas a toda essa conjuntura que o país nos apresenta, não só agora, mas cotidianamente. E assim, o Sindicato dos Empregados no Comércio e Serviço de Iguatu, hoje agora, Sindicato dos Empregados do Comércio e Serviço de Iguatu e região, né, digo isso porque até há poucos meses éramos só o Sindicato dos Empregados do Comércio e Serviço de Iguatu, o mais conhecido como Sindicato dos Comerciários de Iguatu, né? E recentemente nós tivemos aí autorização do Ministério do Trabalho da nossa extensão de base em mais 11 municípios além de Iguatu. Portanto, se tornou Iguatu e região, né? Então, para se chegar aqui, né, muitas coisas aconteceram, né? Nós temos assim um histórico do Sindicato dos Comerciários aqui de Iguatu, que é um sindicato de luta, né? Um sindicato atuante no que diz respeito à defesa dos trabalhadores, não somente da categoria comerciária, mas a gente tem tido a sensibilidade de estar presente na luta do trabalhador aqui em Iguatu, na região, no nosso estado, no nosso país. A gente tem atuado na luta em defesa dos trabalhadores, seja de qualquer categoria. Então a gente contribui também para essa defesa. E você pode até estar perguntando como é que tudo isso começou, né? Como foi que surgiu o Sindicato dos Comerciários de Iguatu, né? Por que isso aconteceu? Aí a gente pode estar relembrando alguns momentos históricos, né, da nossa sociedade brasileira, das relações do trabalho, né, que já existiu no nosso país. E apesar de eu fazer parte da direção desse sindicato já há um bom tempo, mas saliento que não estive aqui desde o início, né, porque o sindicato tem mais do que a minha idade cronológica, né, ou seja, o sindicato tem mais de 50 anos de existência, né.
então mais de meio século de história, né? Então isso se deu basicamente no início do desenvolvimento econômico aqui do nosso município de Iguatu, né? Apesar de ser um município centenário, ou seja, com mais de 100 anos, mas a gente sabe que o desenvolvimento das cidades no século atrasado, né, era bem diferente do que foi o século passado e chegando agora no século atual. Então, mais precisamente na segunda metade do século XX, ou seja, na década de 60, grupo de trabalhadores aqui do comércio de Iguatu resolveram criar um instrumento de organização da classe trabalhadora do comércio naquela época. A gente pode aqui relembrar algumas pessoas que é conhecida aqui do povo de Iguatu, da população de Iguatu, né? Você, Márcio, é de um município aqui vizinho, mas acredito que já trabalha aqui em Iguatu há bastante tempo, então já também conhece a história das famílias aqui de Iguatu. E teve uma turma de jovens trabalhadores daquela época, né, que sentiram a necessidade de fazer uma organização dos trabalhadores. E nessa ocasião não se criava um sindicato assim, de uma hora para outra. Primeiro fazia-se uma associação, registrava uma associação, né, de uma categoria, e a partir daí, depois de um ano, você podia fazer o requerimento da transformação dessa associação numa entidade sindical e buscar a carta sindical, né? E foi isso que aconteceu. Na época fazia parte desse movimento várias pessoas, como eu já citei. Entre elas a gente pode citar aqui o nome do seu Patrício, que foi muito conhecido do pessoal aí que frequentou o SESC, antes do SESC se transformar naquele espaço que é ali hoje, quando o SESC ainda era no centro, ali perto dos Correios, né? O pessoal que tem uma lembrança mais do passado, lembro do seu Patrício, né? Que militou também aí na associação comercial, um dos organizadores dessa área aí hoje, né? É empresário. O próprio Eurico, que de saudosa memória, né? Eurico Peixeira, que é o pai do Bebeto Peixeira, que foi empresário aqui, Shopping do Vidro, cuidou do esporte. Você lembra do Alfredo, que foi secretário em administrações anteriores aqui. Então são pessoas conhecidas. Do Eurico Júnior, que inclusive militou na política. Então assim, só para relembrar quem foram essas pessoas, né? E uma pessoa que não era de Iguatu, mas estava trabalhando no momento aqui, e foi o primeiro presidente, inclusive o primeiro presidente do sindicato, né? O seu Valdemar Jorge. Esse continua vivo, né? Nós tivemos a honra na festa dos 50 anos do sindicato de trazê-lo a participar do evento que nós fizemos no nosso clube, né? E ele esteve lá relembrando toda essa história inicial do sindicato dos comerciários aqui de Iguatu. Então, em 1962, fundaram essa associação. Quando foi em 63, fizeram o requerimento junto ao Ministério do Trabalho, né? Solicitando a carta sindical, e a carta sindical foi expedida, né, no dia 27 de agosto de 1963. Aí sim, passou a ser de fato de direito sindicato dos empregados do comércio de Iguatu. E de lá para cá, né, teve um momento importante da gente frisar. Logo imediatamente, nós tivemos uma conjuntura perversa no nosso país. Não só no nosso país, mas foi uma onda latino-americana, né?
Então, que são as repressões mesmo, os governos autoritários, ditaduras civil-militares, outras são totalmente militares, né? E o Brasil entrou nessa com o golpe de 64, né? E um sindicato recém-criado, então a sobrevivência de uma entidade dessa ficaria muito difícil se já iniciasse com aquele fervor de luta, né, da classe trabalhadora, como existia as agremiações políticas de esquerda da época, como o PCB, né, que eram tidos comunistas, né? Então o sindicato que se caminhasse para essa linha tinha o seu registro cassado, o pessoal era preso. Então o sindicato de Iguatu não se comportou nessa linha, né? Ficou mais naquela questão da organização pacífica, da organização dos trabalhadores, cumprindo assim os trâmites que o Ministério do Trabalho exigia na época. Então foram vários anos, mais de 2 décadas, né? Nós tivemos 21 anos de ditadura civil-militar e o sindicato sobreviveu a isso, né? Repito, fazendo aquele trabalho que dava para poder conseguir manter o sindicato ativo, né? E não sofrer perseguições, porque não existia uma luta muito atuante dentro da defesa dos trabalhadores. Mas isso não quer dizer que não foi importante, né, para a história do sindicalismo aqui no Iguatu. Por que eu digo assim, a gente tem que reconhecer a sua importância? Porque mesmo dentro dessa repressão, desse momento crítico, resistiu, tudo atualizado, né, com sua documentação legal, né, suas atas, suas reuniões sendo feitas periodicamente, havendo as suas prestações de contas. Então todos esses acontecimentos tiveram seguindo os trâmites da legislação da época. Só que o comércio em Iguatu foi aumentando, foi se desenvolvendo, né? E esse tipo de instrumento, os trabalhadores não estavam mais atendendo a demanda que existia aqui na época. E foi quando, ali no final da década de 80, o Brasil já redemocratizado, né? Nós sempre vamos colocar umas aspas nessas questões quando a gente fala da redemocratização, porque quem assumiu foi os remanescentes dos militares, né? Todo mundo é conhecedor disso, mas vamos considerar que o Brasil redemocratizado, então nós tínhamos aí um sindicalismo já com poder de mobilização maior. Década de 80, o sindicalismo brasileiro teve um crescimento, né, com a criação das centrais sindicais, no caso, a Central Única dos Trabalhadores foi criada nessa época, né, e nós tivemos as grandes greves do final da década de 70 para o início da década de 80 ali no ABC Paulista, onde os metalúrgicos ainda hoje são referência no que se diz luta da classe trabalhadora, né? E o sindicato que estava aqui existindo em Iguatu estava um pouco distante dessa realidade. É quando um grupo de jovens trabalhadores, né, perceberam a necessidade de trazer o sindicato mais próximo, para perto mesmo do trabalhador. É o sindicato de associar mais trabalhadores, de estar presente na luta e tudo mais. E esses trabalhadores tentaram chegar mais presente no sindicato, mas existia um certo bloqueio, um certo fechamento por parte de quem estava à frente do sindicato, porque isso era de certa forma normal. O sistema que vinha do sindicalismo era aquele, um pouco fechado demais. Então esses jovens
tiveram uma certa dificuldade para poder registrar uma chapa a princípio, e depois, logo no início da década de 90, né, um grupo aí conseguiu registrar uma chapa de oposição à atual direção da época. Essa chapa foi encabeçada pelo senhor Messias Paulino, que hoje é empresário aqui no ramo do comércio aqui de Iguatu, uma pessoa muito conhecida, mas além dele tinha outras pessoas que a gente pode lembrar aqui, não desmerecendo os demais, mas os que mais tiveram presente nessa luta. A gente cita o companheiro José de Arimateia, o Maninho, de saudosa memória, né? Inclusive esse centro aqui é homenageado a ele, que é o Centro de Administração e Formação dos Comerciários de Iguatu e região. Quando a gente inaugurou esse equipamento, a gente homenageou o José de Arimateia, o Maninho, né, que também estava nessa época fazendo essa mudança de comportamento do sindicato dos comerciários, né, o próprio Bento de Souza, que hoje é um líder dentro do grupo Zenimóveis. O pessoal conhece aí o Bento, um desportista também, então é uma pessoa muito conhecida, né? E outros que também já se foram, né? O próprio Paulinho, que depois militou na área da contabilidade, né? Foi professor também e hoje também é de saudosa memória. Então essa turma ganhou as eleições no início da década de 90, e a partir daí o sindicato passou a dar uma mudada na sua estratégia de fazer política sindical. Foi buscar a discussão em relação a fazer uma convenção coletiva de trabalho. No início da década de 90, isso estava sendo uma onda a nível de Brasil, as convenções coletivas de trabalho, isso uma grande conquista da classe trabalhadora. E agora eu vou dizer que ninguém nunca pensou que essa conquista do início da década de 90 fosse estar tão importante como ela vai estar a partir de agora, com essa reforma que a gente vai falar daqui a pouco sobre as questões atuais, que é a reforma da trabalhista, aliás, que o governo Temer fez agora há pouco tempo. Então, assim, essa turma iniciou essa nova era do sindicato dos comerciários aqui de Iguatu, né? E dentro desse período, né, surgiram também novas lideranças. O companheiro Francimar, que hoje é o atual presidente, né, Francisco Francimar, na época funcionário de uma loja aqui no centro, né? Então ele também entrou na direção desse sindicato com esse pessoal que aí estava. Alguns deles foram saindo, mudando, né, de ramo. O Messias foi para a área empresarial, o Bento, de certa forma, foi para a área empresarial porque foi dirigir, né, o grupo que hoje ele dirige, como eu citei há pouco tempo, né? O Maninho ficou mais tempo com a gente, né, mas também depois se enveredou para a área empresarial. E o companheiro Francimar, ele representa, na atualidade, essa mais recente geração do sindicato dos comerciários, do diretor do sindicato dos comerciários que vive na atualidade. Então, foi no final da década de 90 que eu tive a oportunidade, com o companheiro Maninho e o próprio Francimar, de entrar na luta sindical, né? Eu que já vinha da militância de movimentos sociais, né, com a minha formação, acho que você lembra, a gente estava falando agora um pouco dos bastidores, militante de PJMP, de igreja, ou seja, jovem, rebelde em bom sentido, lutador pelos direitos, né, da coletividade. E quando vi o espaço, a oportunidade de fazer também esse trabalho na minha categoria profissional, que foi nos comerciários, então eu
não pensei duas vezes, né, entrei, e de lá para cá a gente vem fazendo um trabalho ali desde o início dos anos 2000, que a gente vem fazendo um trabalho importante aqui na defesa dos comerciários de Iguatu, né? Nossa estrutura é um sindicato presidencialista, né? Então, presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, né? As duas secretarias que compõem a executiva, mais um conselho fiscal, suplentes e tudo mais. Então, é uma estrutura dessa forma, né? Não é um colegiado, mas mesmo assim a gente tem um entendimento muito tranquilo, é uma direção muito coesa que a gente vem ao longo do tempo, né? E dentro desse período, o Francimário já passou alguns mandatos na presidência, inclusive está no mandato atual da presidência. Eu já estive também por 2 mandatos na presidência do sindicato, né? Nossa luta, ela tem tido, de certa forma, resultados positivos, né? Nós mantemos a nossa convenção coletiva, a cada ano ampliando uma conquista aqui, outra lá, né? Nós temos intensificado a regulamentação dos horários, da organização do trabalho aqui no comércio de Iguatu, né? Porque é típico dos interiores dos estados, né? De levar muito aquela questão na tora, como a gente chama no nosso ditado popular, muito sem registro de carteira, né? Sem respeito ao horário e tudo mais, e a gente vem fazendo um trabalho de formiguinha e vem conseguindo organizar esse cenário, né? Quando é preciso a gente ir para a luta mais acirrada, a gente vai para a luta mais acirrada, mas a gente tem uma tranquilidade de diálogo, né, aqui com os representantes da ala empresarial, que é o Sindloja, que é quem representa, inclusive nas nossas convenções que são celebradas, é quem assina a convenção, quem debate com a gente. Existe um respeito, né, existem as divergências, cada um tem uma defesa. Nós defendemos, né, o trabalhador, o Sindloja defende o capital, mas a gente tem um respeito entre as duas instituições e tem dado para dialogar durante todo esse tempo, né? Mas o sindicato também atua de forma enérgica, poder de fiscalização, no que a gente tem poder de fiscalização. Você sabe que uma parte da fiscalização do direito do trabalho, da legislação trabalhista, ela é atribuída ao Ministério do Trabalho, os auditores fiscais do Ministério do Trabalho. Não compete às entidades sindicais. Mas, em alguns aspectos, a gente pode atuar como agente fiscalizador, por exemplo, quando se refere à nossa convenção coletiva de trabalho, quando ela é firmada e assinada dentro daquele ano da sua validade, o que nela está poder de lei, e nós, enquanto membro do sindicato, como diretor do sindicato, a gente tem o poder de fiscalização, de construir provas e levar para a justiça, se for o caso. E a gente tem feito isso em alguns momentos, quando alguns dos empresários aqui no comércio de Iguatu não entendem a mensagem de que é preciso respeitar a legislação trabalhista, é preciso ter um entendimento com os trabalhadores. Quando isso foge do controle, a gente também usa esse instrumento, que é o instrumento da fiscalização. Então, assim, acho que por alto é mais ou menos isso, um pouco do histórico do que o sindicato vem atuando até hoje, desde a sua criação, desde a sua fundação, na década de 1960, até os dias atuais. Agora sim, nós temos aqui na nossa situação atual, como eu falei logo no início, né, a nossa extensão de base que foi concluída
Nós tivemos uma assembleia em 2012, né? Fizemos uma assembleia, uma grande assembleia em 2012 e aprovamos nessa assembleia uma extensão de base, colocando mais 11 municípios aqui da região próxima de Iguatu, além de Iguatu, na nossa abrangência territorial, né? Nós colocamos, além de Iguatu, Acopiara, Quixelô, Solonópolis, Catarina, Mombaça, Cariús, Jucás, Várzea Alegre, Cedro, Icó e Oroz. Então, aprovamos isso em assembleia, caminhamos toda a documentação para Brasília, né, para o Ministério do Trabalho, solicitando com isso a aprovação da nossa extensão, e isso se prolongou, se arrastou, como a gente costuma dizer, durante exatamente 5 anos, né? Então, quando foi agora no final do mês de agosto de 2017, nós recebemos a nossa certidão negativa, ou seja, nossa carta atualizada, nossa carta sindical atualizada, dando aí o parecer favorável à representatividade do nosso sindicato nessa região. E a partir daí a gente já vinha fazendo um trabalho de visitar, de orientar, de conversar com os trabalhadores, de fazer homologações dessas cidades aqui, né, fazendo esse trabalho solidário, de homologar, mesmo não estando ainda dentro da nossa categoria ou dentro do nosso sindicato, da nossa base territorial, mas a gente fazendo esse trabalho. Então, durante esse período, a gente teve esse contato com os trabalhadores. Agora a gente está intensificando, a gente intensificou mais, inclusive com questão de fazer as nossas filiações. A gente já tinha um espaço no terreno, que era onde hoje funciona o nosso clube dos comerciários aqui, que é um dos equipamentos que a gente tem da área de lazer. Funciona o futebol, funciona parque aquático com piscinas e salão de festa com bar e restaurante, né? Esse espaço que a gente disponibiliza para o trabalhador do comércio aqui de Iguatu, né? Na verdade, a sede do sindicato era nesse local que nós estamos hoje aqui, mas, se você lembra, Márcio, era um espaço muito acanhado, né? Existia praticamente só o terreno, um espaço construído de 2 salazinhas, aliás, na verdade, uma sala e um pequeno espaçozinho, mais um banheiro, onde tinha ali uma cadeira, um biruzinho, uma coisa muito acanhada, e que era o que tinha para a gente receber a demanda do trabalhador. E lá no fundo existia um galpão com uma estrutura de madeira nos seus pilares, e em cima a cobertura de telha de amianto. Era isso o espaço em que o sindicato dispunha naquela época. E lá para cá a gente veio fazendo esse trabalho de associar o trabalhador, de conscientizar o trabalhador, de fazer a luta em defesa do trabalhador, e também construir um espaço adequado para poder dar conforto ao trabalhador quando ele procurar o sindicato, quando ele chegar à necessidade dos trabalhos do sindicato. Aí surgiu, a gente comprou um espaço ali no centro, onde a sede funcionou desde 2004 até 2016, no ano passado. Nós funcionamos lá com atendimento, nossa sede lá, onde tinha um pequeno auditório, laboratório de informática, sala para curso, além da parte administrativa e de atendimento. Só que a gente tinha um projeto para poder, esse espaço, que era o espaço original dele, mas a gente transformar nesse centro de formação e administração do trabalhador. Inclusive também era um dos sonhos do Zé Daí Maquiel, do Maninho, conversava muito com a gente em relação a isso. E a gente perseguiu esse sonho, esse projeto, e fizemos um trabalho durante uma sequência de 7 anos, com a
sustentando a arrecadação financeira com muita responsabilidade em relação aos gastos da entidade e o controle das arrecadações. Então foi como nós fizemos aqui esse espaço que hoje vocês têm a oportunidade de estar conhecendo, e os trabalhadores que de Iguatu já têm visitado esse espaço. Então tem essa estrutura. Aí sim, aí hoje a gente tem um número de associados bem maior, né? Nós temos ainda nossos desafios, né? Que são nossos desafios? É justamente organizar esse trabalhador, né, as relações de trabalho nesses novos municípios, manter essa organização aqui em Iguatu, e um dos desafios maiores que a gente está enfrentando hoje é barrar esse retrocesso que o atual governo brasileiro, né, que a gente não pode chamar nem isso de governo, mas se diz que é o governo, está lá empossado. Então é um desafio que não é só para os sindicatos comerciais aqui de Iguatu, mas todo o movimento sindical brasileiro e movimento social, né, precisa ter essa compreensão, essa sensibilidade, que precisamos barrar essa onda de retrocesso. O que está para vir pela frente a gente precisa barrar. E o que a gente não conseguiu barrar, como foi a reforma trabalhista, a gente ter que resistir cada dia mais para que o que foi aprovado nessa reforma ela não seja colocado em prática. Porque virou lei. Pegaram a CLT, desmancharam a CLT, né, e transformaram em uma CLT avessa que ela foi criada. Ou seja, em vez de proteger o trabalhador, fizeram com que ela persiga o trabalhador, que é essa reforma trabalhista com o trabalho intermitente, com essas questões da individualização das relações de trabalho, ou seja, eu, trabalhador, negociar diretamente com o meu patrão, sem a participação do meu sindicato. Então isso exatamente, isso é uma afronta ao direito do trabalho. Mas aí a gente tem que resistir, tem que fazer um enfrentamento. Agora, o governo foi com tanta sede ao pote, a gente costuma dizer isso, inclusive nas nossas assembleias, nós estamos fazendo aí nessas cidades aí para tirar a nossa minuta da convenção coletiva, a gente está sempre relembrando isso. Foi com tanta sede ao pote que só prestou atenção no que estava fazendo de maldade ali, tratorando os direitos do trabalhador, porque tinha o poder de compra do nosso Congresso, que por sinal é um Congresso que não nos representa. Com pequenas exceções, né? Mas desse jeito aí que estão se comportando, a gente não reconhece como nossos representantes. Então, fizeram tanta atrocidade com o direito dos trabalhadores que se sentiram à vontade e esqueceram que estavam ferindo a Constituição, que ainda existe uma Constituição, mesmo sendo golpeada com o impeachment que aconteceu, né? Nossa democracia sendo golpeada e, consequentemente, a nossa carta maior, que é a nossa Constituição Federal, mas mesmo assim ela ainda existe, né? Ela ainda existe. E alguns pontos, nossos assessores jurídicos dos sindicatos estão mergulhados ao estudar todas essas mudanças e já estão percebendo que vai ter uma insegurança jurídica muito grande, porque muitos pontos que estão na reforma trabalhista, principalmente na MP 880, que foi baixada agora, logo quando a reforma entrou em vigor, né, que foi a medida provisória do governo Temer, ela fere a Constituição em vários pontos. E quando fere a Constituição, aí nos dá munição para a gente resistir mais ainda. Então, o movimento sindical está encontrando forças justamente nesse espaço em que eles deixaram a brecha
de inconstitucionalidade dessas leis, né? E é isso que vamos fazer. É um desafio que não será fácil, né? Precisa da conscientização do trabalhador. Nós temos insistido nisso, Márcio. Eu sei que esse seu trabalho, né, o trabalho de vocês e da turma vai estar colhendo muitas das informações do movimento sindical aqui na nossa cidade, e isso vai estar presente nessa nossa resistência, né? E o povo precisa saber que o instrumento que sempre protegeu o trabalhador não se acabou, como alguns colocaram na grande mídia que ia ser o fim dos sindicatos, né? Tem um dos nossos assessores jurídicos, que é o doutor Eugênio, lá de Icó, milita na área previdenciária, e ele tem dito que o governo deu um tiro no pé com essa reforma e com essa MP, né? E de certa forma acabou dando o mesmo, porque ele pensou que ia aniquilar os sindicatos, e os sindicatos estão buscando o fortalecimento da sua base, na filiação, na conversa com o trabalhador, e o trabalhador está compreendendo a necessidade de apoiar as entidades sindicais, porque se o sindicato não tiver força para poder ir para cima desse retrocesso, imagine o trabalhador de forma individual, como é que ele vai sobreviver, né? Então, assim, as nossas convenções coletivas vão estar aí justamente para poder a gente brigar pela defesa dos trabalhadores de cada categoria profissional, né? Levando um pouco para a questão estrutural do sindicato, como é que se dá a estrutura sindical no nosso país, né? A gente sabe que o sindicato é a base, ou seja, nós somos sindicato de base, onde estamos diretamente ligados com nossos trabalhadores, com a categoria, o comerciário, o servidor público, né, o vigilante. É o sindicato que está na base, que está ali diretamente com o trabalhador. Mas aí existe uma estrutura hierárquica que vai se ascendendo de posições, né, de instâncias, que a gente pode dizer assim. Aí nós temos a federação, que organiza a nível de estado ou de interestadual, né, aqui no caso dos comerciais nós temos a FETRAS, que é a Federação dos Trabalhadores no Comércio e Serviço do Estado do Ceará. Aí nós temos as confederações, que as confederações é por ramo. Nós temos do ramo do comércio e serviço ligado à nossa central, orgânica da nossa central. Nós temos a Contrax, né, que é a nível de Brasil. E nós temos as centrais, que nós comerciais aqui de Iguatu somos filiados à CUT, Central Única dos Trabalhadores. Então a estrutura sindical é dessa forma. E graças a essa estrutura é que faz com que a gente faça um enfrentamento, né, desses retrocessos, dessas normas que os políticos costumam aprovar para tirar direito dos trabalhadores. É justamente essa estrutura que faz com que a gente vá para as capitais fazer o nosso barulho, o nosso enfrentamento, fazer com que a gente vá para Brasília, né, fazer lá, ocupar aquele espaço que é do povo, em alguns momentos, em algumas votações importantes, que se a gente não tivesse lá, passava em branco, ou seja, era o trator passando por cima, e a gente já conseguiu coibir muitas votações que prejudicavam o trabalhador, justamente por conta dessa organização que existe. Só fazer uma pergunta. Em relação a essa sua pergunta, Márcio, que como é o impacto da contribuição sindical ou a não obrigatoriedade da contribuição sindical, que é o imposto, que a gente chamava de imposto sindical, que é desde 1943 e tal, né, que com a herança de Vargas, né, que era aquele dia de trabalho, ou seja, o trabalhador, independente que seja sindicalizado ou não, ele trabalhava um dia no ano, e era descontado e rateado entre sindicato, federações, confederações, centrais e Ministério do Trabalho, ou seja, até o governo tinha uma fatia, né, dessa contribuição. Mas o que o pessoal dizia que era o direito de trabalhar para o sindicato, né? Existia muito isso. Por quê? Porque
a grande mídia divulgava isso, que o trabalhador trabalhava um dia de graça no ano por sindicato, né? Isso vai trazer um impacto negativo para as finanças dos sindicatos, é bem verdade, porque esse dinheiro que era arrecadado no mês de março, repassado para o sindicato no mês de abril, início de maio, nos dava condição de elaborar projetos, grandes projetos. Por exemplo, essa sede, o nosso clube, né? Então, a gente tinha condições de fazer um planejamento em cima dessas contribuições. Eu digo assim, nós tínhamos condições de fazer esse planejamento porque o sindicato dos comerciais aqui de Iguatu se preocupou em associar e sindicalizar seus trabalhadores ao ponto de manter a estrutura do nosso sindicato com a arrecadação mensal, com a contribuição mensal dos sócios, né? Graças a esse esforço e o entendimento da nossa categoria, nós temos condições de nos manter na luta, né? Com a arrecadação mensal. E essa anual, ela ficava de reserva, justamente acumulando, como eu citei, foram 7 anos nós focados em transformar esse espaço aqui no que é hoje, né? Fazer uma construção dessa. Então, isso era possível a gente pensar dessa forma. Hoje a gente já tem que pensar várias vezes em relação a isso. Projeto do futuro, como é que a gente vai viabilizar uma estrutura, por exemplo, ampliar o clube, né? Fazer montagem de subsede dessas outras cidades e tudo mais. Então, né, a gente já tem que repensar mais um pouco. Por isso é que dá um impacto, que a gente chama negativo. Até para manter o que já tem que ter cautela. Tem que ter cautela, tem que ter manutenção. A gente acha assim que com a não obrigatoriedade dessa contribuição sindical, sindicatos de gaveta vai deixar de existir, certo? Que na linguagem sindical a gente chama de sindicatos peleiros, né? Vai deixar de existir, ou pelo menos vai sofrer um impacto maior. Mas alguns sindicatos de luta importante também vai sentir um peso muito grande, o impacto vai ser forte, porque tem sindicato que tem dificuldade de associar, mesmo sendo de luta, sendo atuante, tem certa dificuldade de associar a sua base, né? E tem um número de sócios inferior a outros sindicatos, e às vezes a arrecadação mensal não dá para poder sanar todas as despesas. E esse imposto sindical, ele trazia uma receita que tranquilizava, então a gente ficava sabendo que o ano ali ia ter, inclusive para poder fazer as formações, para estar atuando na política sindical mesmo, assim, de qualificação dos dirigentes e tudo mais. Isso aí. Agora, qual o impacto maior disso, Márcio e Fábio? Nas federações, nas confederações e nas centrais. Porque esse dinheiro, ele fazia com que essas estruturas tivessem forças para poder buscar o enfrentamento, por exemplo, lá em Brasília, aquelas caravanas que se destinavam em Brasília, levar movimentos sociais de forma solidária na luta, garantir pelo menos a alimentação dessas pessoas. Não era dar dinheiro e pagar para o pessoal ir para a rua fazer a luta como a direita fez no período do impeachment, que a gente sabe que muitos movimentos aí que foram para a rua tinham lá o seu financiamento, e a gente sabia por quem estava sendo financiado. E a grande mídia às vezes dizia que quem estava patrocinando as manifestações lá em Brasília, a marcha dos 100 mil, marcha da classe trabalhadora,
marcha das mulheres, como é costume, né? Aí a Gandhi querendo ofuscar a luta dos trabalhadores, aí dizia que era financiado pelo direito dos trabalhadores. Olha, vocês dão direito de trabalho para financiar isso e aquilo mais, né? Para dizer que a gente pagava o pessoal ir. Não, a gente dava condições das pessoas lutadoras ir, que é ter pelo menos a alimentação, a água, entendendo? Parte de transporte para poder. E consciência dela. E consciência, e a formação política, não é a formação política. Então, isso aí vai sofrer um impacto muito forte. Muito forte. Né? Mas isso não significa dizer que os sindicatos estão acabados. Pelo contrário, os sindicatos vão ficar mais focados. Pelo menos tem sindicato de luta, atuante, que tem coragem de ir. Né? Tanto que nós aqui, falando de sindicatos comerciais aqui de Iguatu, estamos aí na nossa onda de assembleias. Agora nós estamos numa convenção coletiva para ser renovada a partir do início de janeiro. Fizemos a nossa assembleia aqui em Iguatu. Já fizemos mais assembleia em Vazia Alegre, Acopiara, e ontem nós fizemos em Icó, dia 8, nós fizemos em Icó, né? E teremos uma outra marcada para Mombaça, e a princípio nós tivemos essa onda de assembleia, onde, aproveitando para esclarecer as dúvidas, tirar as dúvidas dos trabalhadores, né? Mostrar a importância do trabalhador estar fortalecendo o seu sindicato e mostrando a importância de que é o sindicato se comprometer com a defesa do trabalhador, porque nós não podemos aceitar que o trabalhador se submeta de forma individualizada e conversar com seu patrão e dizer que precisa ser respeitado seu horário, precisa ser respeitado o pagamento da sua hora extra ou até mesmo do seu salário. Isso é inadmissível, porque se chegar a esse ponto nós sabemos que vai ser a escravidão moderna consolidada, né? Porque os maus empresários vão se aproveitar dessa condição e o trabalhador fica aí sem poder questionar nada. E o sindicato não pode deixar que isso aconteça. Então esse é o nosso compromisso, né? Mas, voltando à questão do imposto sindical, no geral, acaba sendo um impacto negativo nas finanças da estrutura sindical no nosso país, principalmente da estrutura sindical de luta, né? Porque a gente precisa sim ter o aporte financeiro para nos garantir a independência, né, do sindicato e a autonomia do sindicato, das centrais e das federações e confederações. O que é essa autonomia? O que é essa independência? Porque é o dinheiro do trabalhador, que a gente está no compromisso de defender, é quem está financiando essas instituições. Então o nosso compromisso é com ele. E se a gente perde esse aporte financeiro, que até então bancado pelo trabalhador, a gente não pode sequer pensar em buscar uma recuperação desse aporte financeiro, recebendo solidariedade com o político, com o grupo político, nem jamais com empresariado nenhum. Que se o sindicato fizer uma coisa dessa, então ele fecha logo suas portas e está fadado a ser exterminado, porque não existe esse tipo de autonomia se receber esse tipo de favores, né? Então por isso é que a gente preza tanto, esclarece tanto a importância do trabalhador contribuir, porque nós temos orgulho, nós enquanto sindicatos comerciais aqui de Iguatu, já que a entrevista é focada mais para o nosso sindicato, a gente tem que tocar como referência o nosso sindicato, a gente tem orgulho em bater no peito e dizer que cada grão de material que foi colocado nessa estrutura aqui foi único e exclusivamente dinheiro do trabalhador aqui de Iguatu, né? Aqui não teve dinheiro de empresário nem de político. Nós temos nossas posições políticas, porque nós somos formadores de opiniões, somos pessoas, vivendo numa sociedade que a gente precisa se posicionar politicamente.
nós temos as nossas posições políticas, mas nós não temos atrelamento com grupos políticos, nem com políticos de forma individual, para dizer assim, o político é quem garante essa estrutura que o Sindicato dos Comerciários tem. Que razão. Né? Ou seja, a gente tem essa liberdade e essa autonomia graças a isso, porque o trabalhador do comércio e serviço aqui de Iguatu entendeu essa mensagem durante todo esse tempo e vem dando esse suporte financeiro de contribuir para o sindicato para garantir, né, toda essa estrutura e também dando esse suporte de presença, porque vem para as ações, para as assembleias, né, participa, tira dúvidas, faz denúncias. Então é isso que fortalece cada vez mais a atuação do nosso sindicato. E antes de fazer minhas considerações finais aqui, eu gostaria de tocar num ponto em que é crucial para o momento, né? Já que nós falamos da reforma trabalhista, ou seja, dessa onda de reforma do governo Temer, nós não podemos deixar a oportunidade de estar esclarecendo para o trabalhador, e não só para o trabalhador, porque essa não se dá só apenas para o trabalhador formal, essa se dá para todo e qualquer cidadão brasileiro. É a reforma, maldita reforma da Previdência, que está aí na agenda do nosso Congresso, que o nosso Congresso quer corrupto tal qual o nosso presidente, né? Então, essa reforma da Previdência, ela foi sustada, ou seja, ela foi adiada a sua votação, que era para ter acontecido no último dia 6, agora, essa semana, por conta do barulho, da mobilização que o movimento sindical e social fez, as frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular, juntamente com as centrais sindicais, tirando indicativos de greve, chamamento de greve geral para o dia 5, né? Isso provocou uma onda de incerteza lá no Rodrigo Maia, que era o responsável para colocar a agenda do Congresso para votação, e imaginou que se colocasse ia ter uma derrota, porque os parlamentares se assustaram com essa mobilização, né? E como isso não foi arquivado, foi apenas sustado, né, adiado, nós permanecemos em estado de greve. O que é isso, permanecer em estado de greve, Valdemir? Todo movimento sindical está orientado a dialogar com suas bases, que o Brasil está vendo em pleno dezembro, ou seja, nós do comércio querendo aquecer as vendas para poder dar uma alavancada na economia, a gente está dialogando com o trabalhador, nós estamos em estado de greve, ou seja, a qualquer momento o Congresso pode chamar os parlamentares para poder votar essa maldita reforma. E a gente não pode deixar ela acontecer não. A trabalhista a gente conseguiu barrar, mas essa a gente tem que barrar. E o mote foi aprovado, inclusive, foi puxado pela Central Única dos Trabalhadores, se colocar para aprovar, o Brasil vai parar. Esse foi o mote que a CUT puxou há uns dias atrás, né? E as outras centrais ainda estavam naquela de que talvez não fosse aquilo, mas agora, ontem, né, em reunião lá na sede da CUT, lá em São Paulo, na sede da Central Única dos Trabalhadores, as demais centrais se reuniram, fecharam, tiraram como questão de ordem o estado de greve. E o mote, se colocar para votar, o Brasil vai parar. O que significa trabalhador? O que significa população brasileira? É que se a reforma da Previdência for para a pauta do Congresso, que estão querendo botar lá para o dia 18, por assim, antes do dia 20 do recesso, que é dar esse presente de Natal avesso para a sociedade brasileira, né? Nós vamos parar esse país. Aí você diz assim, mas os trabalhadores têm consciência para isso? Muitos não, mas muitos trabalhadores, muitas categorias já têm consciência para isso, para parar. Setores importantes. E tem setores, quando ele para, os outros não funcionam sem ele. Por exemplo, o setor bancário, o setor de transporte, os portos, portuário, o setor petrolífero, né? A metalurgia, porque
é uma produção pesada. Aí o setor da área do servidor público, todas as esferas, federal, municipal e estadual, tá entendendo? Então, se paralisar, o país para, porque 2, 3 dias depois o comércio não tem mais o que fazer, porque a coisa tem desandado. Então, a mensagem é essa. Nós não pensávamos em chegar a esse ponto. O governo já deu o recado. Nós tentamos colocar trabalhadores lá em Brasília, né, para barrar a reforma. Ele botou o exército, né, para trabalhador. Nós temos aí o país vulnerável a tantas coisas ruins que entram no nosso país. O exército não se manifesta, não faz nada. Agora, quando o trabalhador desarmado vai para a rua para dizer que não aguenta mais sofrer tanto com esse retrocesso, aí o cara coloca o exército, né? Mas esse enfrentamento, com certeza, se essa reforma for colocada na pauta do Congresso mesmo, no final desse ano, o Brasil vai parar e a gente vai mostrar a força da classe trabalhadora, que é, na verdade, quem é a mola mestra desse país, é quem faz. Porque o sistema financeiro, você trabalha na instituição financeira, Márcio, você sabe muito bem, mais do que qualquer um de nós de outras categorias, o que é o intuito do sistema financeiro. É só obter lucro e precarizar tudo e qualquer relação de trabalho. Mas o povo já está escaldado com isso, já está percebendo que o sistema financeiro não vai ter muito espaço nisso não. E demais é fazer os agradecimentos aqui a vocês por ter procurado os sindicatos comerciais para fazer esse trabalho, né, que acaba sendo um informativo também do nosso trabalho, né? Todas as vezes a gente tem a oportunidade de dialogar assim, com as pessoas, com os formadores de opiniões, vocês que são acadêmicos do curso de Direito, um curso muito importante, como eu citei logo no início, né? E a gente fica muito contente quando nos procura para a gente fazer essa conversa, fazer esse relato, né? E dizer para a classe comerciária aqui de Iguatu que procure seu sindicato, né? Quem ainda não é filiado, feliz, porque com essa nova reforma trabalhista foi colocado um divisor de águas. Quem é filiado, o sindicato tem força para poder representá-lo e para defender. Quem não é filiado, infelizmente, vai se basear na legislação que está atual, que é a individualização das relações de trabalho. Ou seja, o sindicato não pode falar por ele, não pode, porque até então, independente de você fosse filiado ou não, o sindicato era para defender toda a categoria profissional, né? Ou seja, os comerciários aqui de Iguatu, independente de que fosse filiado ou não, o sindicato tinha que defender todo mundo, que representava todos, né? Hoje passa a ser diferente a partir dessa nova legislação trabalhista. Aí o nosso assessor jurídico, um dos nossos assessores jurídicos, doutor Alain Bezerra, ele também costuma falar isso, inclusive nas assembleias ele fala isso. Nunca o trabalhador precisou tanto do sindicato como vai estar precisando agora, e nunca o sindicato precisou tanto do trabalhador como vai estar precisando agora. Ou seja, isso significa dizer que trabalhador não vai viver sem sindicato e sindicato não vai viver sem trabalhador. Então, essa é a mensagem que a gente coloca, não é para assustar, mas sim para esclarecer os trabalhadores do comércio e serviço aqui de Iguatu e região. Eu, Fábio Araújo, em nome da turma, queria agradecer pela longa e bela entrevista. Agradecer o sindicato e na sua pessoa. Pois é, eu que agradeço, né, mais uma vez pela sua oportunidade, né, e assim, eu tenho essa interação toda com o movimento sindical, como eu falei há pouco, né,
vim de um movimento de luta logo bem jovem, né? Que foi a Pastoral de Juventude do Meio Popular, movimento de igreja, na área social da igreja, teoria da libertação, né, Márcio? Ou seja, a igreja viva, a igreja de transformação e saída, que hoje o Papa Francisco está resgatando isso. Então eu me sinto muito orgulhoso quando estou também fazendo essa defesa dos trabalhadores do movimento sindical. E ainda para poder fortalecer mais ainda esse meu vínculo que eu tenho, eu fiz a minha graduação, inclusive também uma especialização em História, né? E isso faz com que a gente busque mais estudos sobre isso, e meus trabalhos acadêmicos foram justamente dentro dessa linha. Da minha graduação eu escrevi sobre o sindicalismo brasileiro nas décadas de 70 e 80, com ênfase nas grandes greves do ABC paulista, né, e ali a fundação da Central Única dos Trabalhadores. Então foi o meu projeto de pesquisa para o meu trabalho acadêmico, e logo em seguida, numa especialização, eu que fiz a especialização voltada para as questões de história e cultura afro-brasileira, ou seja, nossos irmãos do continente africano, né, que é um pouco esquecido na nossa história aqui no Brasil. E também a minha linha de pesquisa foi sobre o movimento negro, né, no Brasil. A gente estudou um pouco sobre esse tema, né, e fizemos um trabalho dentro dessa linha. Então eu me identifico muito com essas duas áreas, essa área da questão do movimento sindical, né, além de me identificar atuando, como também estudando, fazendo a minha pesquisa, e também com a questão das minorias, que é o movimento negro, a resistência do negro, que tem sido importante para ser respeitado como gente importante na construção dessa sociedade brasileira. Então, graças a isso também faz com que eu me sinta mais à vontade de conversar com as pessoas quando surge uma oportunidade dessa. Parabéns, viu?